Cada ser que encarna aqui tem um propósito, nasce com um propósito. Na sabedoria ancestral, o ser humano tem um propósito comum, todos nós, que nos faz nascer aqui, é um desejo da nossa alma de fazer duas coisas: experienciar, vivenciar, né? Experienciar e vivenciar a vida no plano material e co-criar. É utilizar essa energia criadora, essa qualidade criadora que é da consciência, a nossa consciência. Olha, aí nesse caso eu vou usar um aprendizado que eu tive alguns anos atrás com o Dalai Lama, quando perguntaram para ele como fazia para acessar vidas passadas. E ele disse: você quer saber sobre vidas passadas? É só olhar você no presente. O teu comportamento, os teus gestos, a tua ação do mundo é resultado de todas as tuas vidas passadas. A tecnologia, ela vem nesse contexto de desvitalização da vida do homem moderno. A tecnologia vem e, infelizmente, o aspecto negativo dela é a fragmentação da consciência, a dispersão, a dispersividade, a virtualização da realidade, né? São as coisas que acontecem. E, na minha percepção, é a desconexão com a natureza que causa a desvitalização. Aí a gente volta aqui naquele ponto inicial. Você já ouviu falar sobre Tecoporã, a filosofia do bem viver, a terra sem males, conexões com os angás mirins? Essas e outras perguntas serão feitas aqui com o Cacá Lerá, que está aqui de volta na TV Consciência Próxima depois de muito tempo e presencialmente aqui no estúdio. E como a gente sabe, vocês gostam que a gente já comece já com conteúdo, já vou começar já com perguntas direto aqui para o Cacá, para a gente já começar essa nossa interatividade filosófica, espiritual, que você sabe que quando ele chega aqui no programa, traz bastante dessa sabedoria. E hoje, sabedoria do bem viver. Cacá, porque quanto mais a gente tem ferramentas de produtividade e tecnologia, quanto mais a gente cria, parece que a gente fica mais cansados, tem tempo e muitas vezes até endividados por conta dessas conexões todas que a gente realiza. E super bem-vinda está aqui no nosso novo estúdio da TV Consciência Próspera. Sim, olá Samuel, olá a todas, todos, né, que nos veem, nos assistem aqui. É uma alegria, uma honra, porque estávamos lembrando aqui, já faz alguns anos, a primeira entrevista lá no Instituto Arapoti, né, quando acho que nem era consciência próspera ainda. Não, era espiritualidade natural. Espiritualidade natural. Foi lindo. Foi lindo. Enfim, mas essa pergunta com relação à questão da tecnologia, eu creio que está mais ligado ao modo de vida que o ser humano vive hoje do que a tecnologia em si. Esse desgaste, né? Essa falta de energia vital que o ser humano atual, né, contemporâneo, leva, né? E a tecnologia, ela vem nesse contexto de desvitalização da vida do homem moderno. A tecnologia vem e, infelizmente, o aspecto negativo dela é a fragmentação da consciência, a dispersão, a dispersividade, a virtualização da realidade, né? São as coisas que acontecem. E, na minha percepção, é a desconexão com a natureza que causa a desvitalização. Aí a gente volta aqui naquele ponto inicial, né? Sim. A gente já vai chegar também nessa conexão do Tecoporã, mas como é que é
Estamos na grande metrópole, agora você está morando em outro local, não sei como é que é, provavelmente bastante natureza, mas aqui é uma selva de pedra. E uma das grandes reclamações aqui é ligada também à questão da qualidade do sono. Como é que a falta, então, de um sono de qualidade pode estar, então, destroçando a nossa capacidade de projetar um futuro mais saudável, né? Sim, é algo que nos pega, todos nós, né? Todos nós temos esse desafio hoje, que é o desafio de dormir, por incrível que pareça, né? O Uhum. desafio de dormir bem e os obstáculos em relação a dormir bem, né? Tem uma questão que me parece também importante comentar. Possivelmente, a pessoa, no seu dia a dia comum, ela não leva em consideração, antes de mais nada, a importância que é o bom sono, a importância profunda que é um bom sono. Nós não levamos em consideração. E aqueles que têm um trabalho muito dinâmico, aqueles que têm um modo de vida, você pega a metrópole como São Paulo, né, que exige muito tempo de atividade e trabalhos à noite, e mais as luzes, né, que dificultam, acaba não levando em consideração o sono como uma coisa extremamente importante, tanto quanto se alimentar, né, tanto quanto mais do que a sua higiene pessoal, para restaurar suas energias, né. Eu acho que a primeira coisa é essa, consciência da importância do sono, Uhum. né. E aí é no sono, por exemplo, que a gente restaura todo o nosso organismo físico, né. É no sono que a gente restaura também a nossa energia psíquica, né, a nossa energia de alma, né. É no sono que a gente tem a oportunidade de conectar com as dimensões, né, com os planos superiores, enfim. Então é necessário recobrar ou abrir para uma consciência maior da importância do sono. E, tem a questão do escuro, né. Eu lembro sempre nesse momento de falar do sono do Papá Mirim, que é um grande amigo, cacique, pajé da aldeia Guarani, do Rio Silveira, ali no litoral de São Paulo, onde ele fala que o ser humano virou as costas para a saúde do escuro. Para os Guarani, o escuro é uma divindade, né? É uma deusa, na verdade, e é a deusa da restauração do corpo, né? E a gente tem que fazer um esforço muito grande para ter uma noite escurinha para a gente conseguir dormir, né? Então são várias coisas que aparentemente elas são fáceis de você se organizar para isso, mas nós temos muitos obstáculos de crenças mesmo, assim, de exacerbação da cidade que faz com a gente, né. Uhum. Você estava falando sobre essa conexão, né, do Papa Mirim e essa importância do sono e da deusa do escuro, que facilita o caminho, o trajeto para ir para essas dimensões outras do sono. E, notadamente, em muitas tradições no mundo inteiro se afirma e se conecta com a importância dos sonhos como sendo os mensageiros. Pode falar um pouquinho também sobre os sonhos, agora que já tem, vamos dizer, uma dica de como a gente entrar num bom sono. Aham. O sono é o portal para conectar com a renovação das energias, né, do corpo, né. Mas vai um pouco além do corpo. E o sonho precisa do sono, Uhum. né, o sonho precisa do sonho. Eu me detive bastante sobre essa história do sonho, né, porque desde cedo, onde eu visitava uma comunidade, dos nossos parentes,
os Craô, os Guarani, os Camaiurá, sempre tinha, nos momentos mais importantes, a consideração do sonho para que decisões fossem tomadas e percepções maiores fossem atraídas. E eu pensava, sonhar é algo auspicioso, né? Algo muito importante. Eu fui procurando estudar, compreender melhor isso. E hoje em dia, fazendo assim uma síntese, a gente precisa do sonho por conta, no mínimo, de 3 etapas importantes. Primeira etapa, que é a etapa da purificação, né? Assim como o sonho nos ajuda na purificação do corpo, ele realmente purifica, né, os aspectos materiais do corpo. O sonho é importante para a purificação psíquica. E aí tem a ver com aquilo que você iniciou a pergunta, da questão da desvitalização, né, do homem moderno. É o sonho que permite uma purificação psíquica, das tensões do dia a dia, né, do mental, do emocional, né, para que esse organismo seja revitalizado. Mas o sonho vai além. Essa é só uma primeira etapa. Na segunda etapa, eu costumo chamar da etapa da viagem, né? O sonho propicia aquela viagem da alma, porque enquanto o corpo se recupera, a nossa alma viaja para dimensões onde também ela possa, nessa etapa, já não ser purificada, mas ela possa ser nutrida, né? Porque a nossa alma, ela viaja por planos sutis, numa determinada etapa do sonho, depois do sono, quer tenhamos consciência disso ou não, né? Na maior parte das vezes a gente não traz essa consciência dessas viagens. A gente traz memórias de imagens, de cenas, né, muitas vezes, né? E essa etapa das viagens é vital. Os povos indígenas, nessa segunda etapa, dizem que é uma etapa de aprendizados, porque é onde a alma visita escolas de sabedoria, comunga, comunica, conecta com os seres encantados, que são os mestres de determinadas sabedorias, né? Eu sempre costumo dizer que grande parte da medicina dos povos indígenas, sobre plantas, raízes, da alimentação tradicional, aliás, a alimentação essa que hoje também é a alimentação tradicional do Brasil, né? A mandioca, o milho, essas coisas, o guaraná, são informações que vieram nessas viagens, né? Desse mundo, né? Chamado sonho, né? E tem uma terceira etapa, que ela se desdobra em outras, mas para a gente ficar por aqui, que é onde realmente a gente se conecta enquanto alma com a nossa essência maior, com a fonte maior da vida, com essa dimensão aí do espírito, do grande espírito, que é a renovação total, diária, necessária. Nem sempre a gente chega nessa terceira etapa, né? Mas o sonho tem esse encadeamento de importância, né? Para a ciência, né, eu tive a oportunidade de conversar com cientistas do sonho, né? Está tendo uma investigação muito grande nessa primeira camada, assim, né? Das questões psíquicas do sonho, né? Da questão dessas conexões psíquicas, né? Mas o sonho é um portal de extensão da nossa vida, né? A gente passa um terço da nossa vida nessa dimensão, da nossa vida terrestre, né? Sim.
Você teve algum dos seus livros publicados ou de livros que vão ser publicados em que você sentiu, percebeu ou foi realmente totalmente escrito ou transmitido dos sonhos, da realidade dos sonhos, para a realidade material, para a realidade física aqui? Olha, os primeiros livros eu procurei, na verdade, reproduzir, adaptar para uma linguagem literária, histórias e ensinamentos já ancestrais, né. Uhum, O Tupã-Tenondé, o Trovão e o Vento, são livros mais da cosmovisão, né. Esses primeiros livros. Alguns livros infantis, né, feitos para o público infanto-juvenil, eles são já trazidos dessa memória, desse arquivo que está disponível aí dentro das comunidades e no imaginário do brasileiro, uhum, tá. Mas, os últimos livros, eu tenho alguns exemplos desses mais recentes que eu tenho escrito, que eu já uso desse recurso de também ficar atento, tanto intuitivamente, quanto no mundo onírico, capturando conhecimento, informação, percepção, né. uhum. Eu terminei um livro agora, o primeiro romance histórico, né, Que legal. que aborda o período da década de 30 do século XVI até 1567, 1536, 67, período histórico do Brasil, e é um livro que trata da Confederação dos Tamoios. Esse é o cenário em que ele acontece. Tem muitas informações históricas, mas do lado de lá, né, dos invasores, dos colonizadores. E para escrever esse livro, eu tive muito esse recurso de conectar com o sonho, de conectar com intuições e sincronicidades, tal assim, a vontade de conectar com, eh, com fatos, mas além de fatos, conectar com o modo de ser daquela época, Uhum, né. Então, essa experiência aí eu tenho tido de uma maneira mais recente, uhum, para escrever no caso, né. sim. Bom, você cresceu na periferia de São Paulo, né, e trabalhou inclusive lá numa madeireira, lá empilhando madeiras, né, empilhando lenha de conexões lá nesse período da infância. Como é que é essa infância entre o asfalto e a mata moldou quem você é hoje? Eu tive, a sorte, de ter acontecido, justamente pelo menos 3 coisas importantes na minha infância. Porque quando meus pais migraram para São Paulo, e nós fomos, impulsionados, obrigados a morar, na periferia de São Paulo, eu nasci na periferia, eu não tinha mais nenhum contato com comunidade tradicional, comunidade indígena, nem com a família dos meus pais. E, de certa forma, meus pais tinham algo que acontece com muitos parentes indígenas, uma negação, aqueles que vêm para as grandes cidades, uma negação aparente da sua cultura, como uma maneira, como uma estratégia de sobreviver nessa selva de pedra, vamos dizer assim, né. Evitar muitos transtornos, as questões de preconceitos e tal. Então, esse contexto, né, me distanciou inicialmente de uma conexão direta com a tradição tapuia. Uhum, Mas, ao mesmo tempo, o fato de morar na periferia entre a mata e a cidade, e ter esses primeiros trabalhos, de alguma maneira ter que ir para a mata, me manteve a conexão, né, com a natureza, com esse lugar que para mim é um lugar familiar,
né, sim. uma trilha, uma mata, uma clareira, uma floresta, uma mata atlântica, né. Uhum, E o terceiro ponto, o fato de ter morado e vivido próximo aos Guarani, aqui na zona sul de São Paulo, e depois, com o tempo, eu entrar na vida Guarani, pertencer à comunidade Guarani. uhum, Então eu tive o desafio, né, de ter uma vida e conseguir, de certa forma, assimilar essa coisa da periferia, né. Quem mora na periferia são pessoas batalhadoras, pessoas que têm uma grande, eh, um grande ímpeto de va vencer, vamos dizer assim, em situações inóspitas, né, em várias áreas da vida, né, na educação, no trabalho, né, no social. uhum. E, ao mesmo tempo, tive a oportunidade de pertencer a uma comunidade tradicional também, né. Como é que foi a sua primeira vez nessa tradição, no melhor, na aldeia, Guarani? Como é que foi a sua primeira, entrada, assim, quando você chegou por lá, nesse local que vai ter, nossa, vai desencadear muitas conexões na sua vida, né? Quando, já na minha adolescência, eu tinha um grupo de amigos que adorava ir para o mato. Eu adorava ir para a cachoeira, ir para os rios, claro, né, a gente acaba atraindo, né. E num determinado e nós já tínhamos naquela época, nos anos 80, uma preocupação ecológica. Nos anos 80, a questão da ecologia não era algo, que se levava a sério, né. Existia já algumas organizações ecológicas, mas elas eram, vamos dizer assim, estava num lugar mais de profecias. "Olha, se continuar assim, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo", do que no lugar de ter que lidar com realidades desestruturantes como hoje. Então estava nesse lugar. E nós tínhamos um problema grave já na época, que era o problema da represa Billings, a poluição da Billings, que é onde desencadeia o rio Pinheiros. E na beira da represa ficava o lugar que eu morava e no outro lado ficava o lugar que os Guarani moravam. E soubemos de notícia de crianças que estavam tendo problemas de saúde, de pele, problemas de saúde, porque, sem saber, inocentemente, iam nadar em águas extremamente poluídas. E mais do que poluídas, era o esgoto já de São Paulo. Esse foi o tema que me levou até a comunidade, com um grupo de pessoas que faziam ação social para orientar a comunidade. E foi ali que eu conheci o Guirapepó, né, que um grande pajé, um grande cacique, e o Tiramã-Verá. O Guirapepó eram 2 aldeias, a aldeia de baixo, que hoje é Tenondeporã, e a aldeia de cima, Crucutu. Foi nessa ocasião que eu os conheci, e como se eles já os conhecessem, né, eles me receberam já como pais, né, conheci uma grande liderança na época, é o Caraí-Mirim, que ele era também professor de história da rede pública, então ele fazia a mediação entre a aldeia e a comunidade não indígena também. E eu fui ficando, né, e eu fui ficando. O Tiramã Verá, né, o Alcebiades, falou assim: "Poxa, você demorou para chegar, você chegou só agora", né. Eu falei: "Como? Como assim, se a gente já estava te esperando há bastante tempo", né. Uhum. E através dos Guarani foi o minha reconexão com essa dimensão das raízes mais profundas, né, das minhas raízes mais profundas. E fui fazendo parte, né, daquela família,
E foi ali que iniciou também todo o meu trabalho social, né, meu trabalho com outras comunidades depois. Uhum. Você também interagiu, né, com diversas comunidades, como você acabou de citar, mas como é que foi essa experiência também de ser reconhecido como sendo um curador e para algumas etnias, inclusive para algumas comunidades, como um pajé, sendo que você nunca tinha visto eles antes, quase É, com a sincronia desses de que já estavam te esperando, né? é. Veja bem, de imediato eu fui reconhecido como uma parte da família, né. Uhum, O meu interesse pela cura, pela medicina, não foi o primeiro interesse. O meu primeiro interesse foi pela filosofia guarani, uhum, foi pela cosmovisão, desde o início, e pela história, porque é de onde eu tenho essa atração por conhecer. Mas aconteceu um fato na época que, durante um período eu trabalhei na Secretaria de Cultura de São Paulo, na prefeitura. Só que a gente fazia um trabalho que ia além da cultura, a gente fazia umas pontes com o pessoal da área da saúde, principalmente no meu caso, que eu era responsável pela relação com a comunidade indígena. Então, num determinado dia, tudo isso para dizer assim, esse momento, eu fui levar um grupo de crianças numa Kombi da prefeitura para o posto de saúde para ser atendidas e cuidar delas, porque existia uma dificuldade, não existia um espaço de saúde específica para a questão indígena na época, ainda hoje não existe. E nessa situação, enquanto as crianças ficaram sendo atendidas, foi no Largo 13 de Maio, eu fui atravessar a rua e fui atropelado, apaguei. Acordei no hospital, não sei nem exatamente como foi. Eu costumo dizer que eu amassei o ônibus, né, o ônibus bateu, eu amassei o ônibus, bateu na minha cabeça. Mas isso aí me levou para o Opã, pra casa de reza, e os pajés me curando com aqueles cantos e com aquelas baforadas de cachimbo, e aqueles cantos vocálicos, aquele lá. E aquilo foi eh, foi como se eu tivesse morrido e acordado, né. uhum, E depois, o Guirapepó, esse pajé, me disse: "Olha, você tem que aprender também, esse mistério da cura". Aí eu falei: "Para mim aprender?". Quando fala aprender eu topo, né, mas daí a fazer, a expressar, manifestar, eu sempre tinha e tenho ainda um grande respeito, porque as curas dos pajés, do povo guarani, de outros povos, eles têm uma relação muito intrínseca com a comunidade ali, né. Mas com o passar do tempo, eh, levou muito tempo, mais de uma década, que num determinado momento, um orientador espiritual, já não um espírito guia, tapuia, me disse o seguinte: "Olha, você, precisa ajudar as pessoas a se curarem". Eu falei: "Como?". Falei: "Você tem que levar as pessoas para a floresta, para a mata, para as trilhas, levar para os rios". E eu falava assim: "Mas tá, e levar para a floresta, para a mata, para os rios, vai fazer curar?". Ele falou: "É isso que precisa ser feito". Eu falei: "Tá bom". E eu comecei a levar as pessoas para as matas, para a floresta, para fazer inicialmente fazendo trilhas, depois fazendo círculos de partilha em volta da fogueira, e com o tempo eu fui recebendo orientações de um projeto que se tornou vivências, que aí não parei mais de fazer durante muitos anos, né.
Hoje, muito pouco, né? Principalmente depois da pandemia. Mas durante quase 40 anos, Uhum. 35, 40 anos, eu tenho levado grupos para dentro de lugares que ou próximos à floresta ou que têm ambiente de mata que permitam as pessoas passarem por um processo justamente de revitalização, não só do seu corpo físico, né, mas da sua alma, né, de conexão com a consciência maior que habita em cada um. E aí eu fui entendendo, mas isso aí foi não foi assim um estalo, foi um processo longo. Uhum. Foram assim 10 anos para entender, para introjetar isso, depois anos para ir, aprendendo também com os grupos, né, com as partilhas, com os círculos, né, e com outros mestres e seres e pessoas, né, porque são muitos as pessoas que eu aprendi e continuo aprendendo nesse lugar, né, da cura. Uhum. Não, recentemente, né, faz algumas semanas, na realidade, teve aqui o Wagner Borges e o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, e nós estávamos citando sobre o trabalho que você desenvolve. Bom, você sabe que desde a década de 90 eu sou muito fã e sempre compartilho e indico os livros e os trabalhos que você desenvolve. E aí, no meio da entrevista, eu citei sobre os Angás Mirins, que é o primeiro contato que eu tive dessa relação. Tive muitas experiências, inclusive fora do corpo, e retrocognitiva com a Indy, então, para mim, era muito familiar na adolescência É, essa jornada de conexão com os chakras e as energias e tudo mais, né? E aí, no meio da entrevista, eu citei, porque a gente está falando sobre chakras, falando sobre experiência fora do corpo, está falando sobre pineal com o Sérgio, e eu citei de um dos tópicos que ficou. Nossa, recebi centenas de mensagens pedindo referências de onde é que encontrava um livro que fala sobre isso. Eu fui lá e indiquei, né? A Terra de Mil Povos, que tem lá uma conexão, que é uhum. dessas, que para pelo menos ter e indiquei para ir em busca de trabalhos que se desenvolve. Então, a pergunta ligada a isso é a seguinte, já que eu falando do processo também de cura, o que são esses angás mirins, né? E como é que você também chegou a essa essência de conexão com essas forças e energias, e as vogais, como é que elas podem também ser esse caminho de processo de cura e de harmonização celular, psíquica e até espiritual. Tá, isso vem da tradição guarani. A tradição guarani entende o corpo físico como um sistema que é revestido por esses angamirins. Se fosse traduzir, seria pequenas almas, mas que, na verdade, são, numa tradução não literal, são os corpos densos que estruturam o corpo físico, que formam um sistema de 4 corpos, que é aquilo que, né, no mundo espiritual a gente conhece, né. O que a tradição guarani traz de que eu creio que é algo importante para o estudioso, para o caminhante, né, do conhecimento, entender, é que para a tradição guarani, esse sistema dos angamirins, esse sistema dos 4 corpos, eles podem ser equilibrados através de recursos, utilizando o som das vogais, que são nós chamamos de Poran-Rei. São 3 sistemas vocálicos, né? O Poran-Rei, que são as sílabas vocálicas, né? Que é quando você entoa a, cantos silábicos vocálicos, como se fossem mantras, né? E você tem o tarová, quando você entoa e vibra a vogal pura, né? A, E. Para nós, A, E, I, né? Não é só
uma reprodução de um vocábulo, né? Mas é uma energia que você está transmitindo, né? Tarová. E a Inhemporã, que a Inhemporã a tradução é palavras formosas ou palavras sagradas, mas a Inhemporã vai falar do cuidado que você tem que ter quando você expressa uma palavra para si mesmo e para o outro, né? O cuidado com as palavras, porque as palavras dizem assim, as palavras têm poder, mas não é só isso. As palavras são extensões de vida, né? Elas são. Então, toda a sabedoria guarani, no que ela tem de mais auspiciosa, ela é baseada no seu sistema de cura, de buscar integrar esses corpos, essas almas que estruturam a nossa alma maior, através dessa prática vibracional, dessa prática com sons, né? Uhum. Quando eu sempre comento isso porque é algo que as pessoas vão reconhecer. Quando vocês escutam qualquer povo indígena tocando a maraca, entoando sons, né? Hey, 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 ah, 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 hey, 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 né? Que para determinadas pessoas pode ser algo primitivo no sentido de diminuir valor, né? Mas isso aí é uma ciência de cura, né? É uma ciência ancestral onde, através desses sons, está se equilibrando esses corpos, esses centros de energia que nós possuímos. Uhum. E nessa cosmologia Tupi-Guarani tem uma similaridade com os conhecimentos dos chakras, né? Que esse que é uma das questões. Sim, sim. Uma coisa é muito importante esclarecer, é ótimo esse momento, nessa pergunta. Quando se fala a palavra chakra, naturalmente você associa à cultura indiana, e é correto, e é uma palavra sânscrito, um idioma indiano, e as pessoas confundem um sistema cultural com a anatomia energética do ser, né? A cultura ocidental, ela não sabia até pouco tempo, quase nada, da anatomia energética do ser. O que ela sabia e sabe um pouco mais é sobre a anatomia física, biológica, né? Por causa do Da Vinci, né? Que foi lá e desenhou toda a estrutura e, a partir do Da Vinci, evoluiu, né? Para entender essa anatomia biológica, né? Material. E a cultura indiana já entendia essa anatomia vibratória, energética, que estrutura o ser humano. E tem nomes naturalmente indianos. Então, não é uma coisa da cultura, é uma coisa universal. Os povos indígenas também entendem, veem essa anatomia energética vibratória, só que não chamam de chakras, né? Nem chamam de meridianos, como os chineses, né? Tem outros nomes. No caso da tradição Tupi-Guarani, os centros de energia, os chakras, que significa roda, na tradição Tupi-Guarani se chama Ierê. É quase igual Erê, né? Que é africano, não é? Ierê, que significa vórtice, que também significa roda, né? Porque tanto essa cultura quanto a cultura hindu viu em algum momento, ou consegue ver, perceber esse sistema vibratório, né? E a cultura tupi, guarani, reconhece esse sistema anatômico vibratório, os centros de energia,
convencionalmente 7 por causa da tradição hindu, mas são muito mais, né? São, vamos lá, para não causar muita polêmica, os 7 ditos principais, mas tem os secundários, terciários, tem um sistema complexo de centros, pequenos, médios, grandes, centrais, etc. É um sistema, né, bem complexo. Isso os povos indígenas veem também, né? Bom, e aí os herês, esses sistemas, eles, dependendo do estado emocional, o estado mental da pessoa, se ela está desequilibrado mentalmente, emocionalmente, isso significa que esse sistema também está defasado, não está vibrando adequadamente. Então, se desenvolveu toda uma medicina de cura para tratar diretamente nesse sistema vibratório, para equilibrar tanto o corpo emocional, o mental e o físico, né? Então, é isso que temos de similaridade. Não é porque a cultura indígena foi influenciada pela cultura hindu, não é isso. É que essa anatomia vibratória, essas culturas ancestrais conhecem, né? Veem, né? Reconhecem. É só o mundo ocidental, o sistema de crença ocidental, que começou a descobrir agora, né? Eu digo agora, o quê? Um pouco mais de 100 anos, talvez, né? 150 anos, quando foram buscar aprender lá no mundo oriental, né? Enfim, basicamente isso. Estava falando sobre o Tarová, né? Eu lembrei muito de uma outra tradição que é, na verdade, duas, né? Por causa do Josrael, do Pentiara, que ele é de conexões dos úteis do Sul, Colorado, e ali também dos Pueblos Picuris, né? Novo México. E eu estou citando ele por uma razão, porque se você pegar, por exemplo, os estudos que você compartilha, que você já compartilhou, inclusive, no Terapias Bioxamânicas e em entrevistas também, com os conhecimentos que o Joseph também compartilha também há décadas, essencialmente em Tiwa e nas suas respectivas tradições nativas dos povos ali da região da planície, tem também uma grande similaridade. Notadamente, ele fala sobre as vogais, as conexões também com as vogais, as direções com as vogais, e eu tive o privilégio, né, de, em 2000, eu danço as danças visionárias dele desde de 2004, mais recente. Mas, em 2010, eu estive lá dentro da reserva indígena, da reserva... No Novo México? Eu estive nas duas reservas. Nas duas. Tanto lá no Colorado, na reserva dos Utahs do Sul, quanto lá no Novo México, na reserva dos Pueblos Picuis. E porque eu fui ali em 2010, eu chorei igual criança, como uma das minhas experiências, inclusive, lá na Robert Kennedy, que a gente estava conversando antes aqui, teve duas experiências muito marcantes na minha vida, uma dentro da biblioteca e a outra lá, porque ele me reconheceu como sendo alguém de conexão, assim, originária, mesmo eu sanguinamente não sendo, e foi adotado por esses ensinamentos e por essas conexões, foi muito bonita essas conexões, direto com o Joseph. Depois eu passei aí todos os anos para lá, porque fica com estilo de família, né? Todos os anos você vai visitar como se fosse todos os anos voltar para a família. E ele fala muito disso, do poder, da essência, da energia vibracional que está por detrás da matéria. E as vogais é algo que ele insiste como sendo um grande trabalho de cura e transformação. Hoje ele está com 91 anos de idade. Isso indica que tem uma conexão nessa, né, de saberes americanos, né, que conecta essas Américas, né, ancestral. Que legal. E tem algo que também me fez muito, assim, reconhecendo o Joseph, algo muito bem interessante, que uma das entrevistas que a gente fez, inclusive por telefone, estava falando sobre a realidade do mundo, que esse mundo, eu lembro até hoje da frase, é a sombra da realidade. Fala um pouquinho disso. Os Guarani, mais uma vez aí a sabedoria Guarani.
a tradição guarani diz o seguinte, que nós não vivemos numa realidade, se o mundo material não é o mundo verdadeiro, é a expressão que nos usam, mundo verdadeiro. Né? Aqui é só um espelho, é a sombra da sombra do mundo verdadeiro. Isso é uma expressão que vem realmente da sabedoria guarani. E que nós sabíamos disso, mas nós esquecemos e nos perdemos. E tem várias histórias que nem vai dar tempo de contar aqui, histórias míticas que falam, né, de como isso se deu. Mas o que é importante, acho que trazer aqui, no caso dos Guarani, que aí os Guarani vai falar dos 3 mundos. Ele vai falar que esse mundo aqui, aparente, é uma sombra e é uma terra de males. Né? Não é uma terra de males porque tem um malvado e tem um bonzinho externo, não. É uma terra de males porque nos traz uma dimensão de ignorar as dimensões verdadeiras, e essa ignorância inicia um processo onde a gente fica resvalando na dualidade, né? Entre as dualidades, entre luz e sombra, né? Entre bem e mal, entre os aspectos da dualidade, e com o tempo fomos construindo algo que os Guarani chamam de Ivirainhira, né? Fomos construindo crenças, emaranhados de crenças que nos distanciam cada vez mais das dimensões mais profundas, mais verdadeiras da vida. Então, a tradição Guarani vai dizer que tem uma terra sem males, né? O Ivimaraí, que o Ivimaraí é um mundo intermediário entre essa dimensão e uma dimensão mais luminosa, mais ampla para a nossa, da nossa consciência e para a nossa consciência, né? E você tem aí o mundo do alto, que é o mundo verdadeiro, ou a dimensão espiritual. E essa regra dos 3 mundos, ela acontece em várias áreas, né? Por exemplo, na sustentação da vida, né? O mundo material é o mundo de baixo, é o mundo estruturado nas 3 dimensões. O mundo intermediário já diz respeito a esse oceano vibratório, esse sistema energético que sustenta a vida material. E o mundo do alto é a dimensão mais sutil ainda que sustenta esse mundo vibratório, né? Esse mundo vibratório faz movimentar a dimensão luminosa dos mundos, dos planos do mundo verdadeiro. Então essa é a lógica para a tradição Guarani a respeito do mundo em que vivemos, né? E a questão é que a gente se apega nessa dimensão ilusória, né, dessa vida tridimensional, e a gente se emaranha nos nossos sistemas de crenças relacionados a essa dimensão. Sim. E isso causa uma grande dificuldade de viver, ou de bem viver, de viver a vida como poderia ser. Né? E também tem 3, né, também a forma como a gente separa ou se separa do mundo espiritual, né, as conexões, né? Sim, sim. Isso a gente separa, porque nesse mundo material nós somos muito exigidos para tudo aquilo que pode ser mensurado, né? É o mundo da mensuração, né? Medido, pesado. Medido, pesado. E então nós consideramos real
o que pode ser medido, pesado, mensurado, né? A vida, essa vida do mundo tridimensional, é uma vida, inclusive, para experienciar isso, para experienciar essa, é, essa vida mensurável, para experienciar os 5 sentidos, né? A visão, a escuta. Só que mesmo assim a gente experiencia isso de uma maneira limitada, né? O cheiro, né? A palavra. Nós viemos aqui para isso mesmo, né? E, e, e uma determinada crença cultural mais global dispensa ou minimiza a importância dos sentidos mais sutis de nós mesmos, que estão aí também, né? A intuição, a percepção que vem através do sonho. É, é, eu, através da cultura guarani, encaro a beleza como um sentido. Os Guarani falam isso, né? Então, que gera arte, que gera... Então, essas outras dimensões do sentido, dos sentidos, que são subjetivas, que não são mensuráveis, elas são desqualificadas pela mente racional, né, desse ser humano civilizado, né? E isso faz com que essa consciência moderna seja uma consciência atrofiada, limitada, Uhum. né? De perceber as dimensões outras da vida. Sim. Já que a gente está falando sobre bem viver, né? Fala um pouquinho então dessa filosofia que tanto te encantou e que você tem compartilhado com grande maestria, né? A filosofia do bem viver, que teve lá o encanto já inicial. E aí eu vou trazer uma outra pergunta que também tem a ver com essas separações, mas que muitas pessoas que acompanham aqui o canal se identificam bastante. Do porquê do esquecimento das realidades invisíveis ou espirituais quando vem para esse mundo aqui, e como é que a filosofia do bem viver, né, desafia essa ideia do ser humano como o centro, né, como o centro ali do universo. Eu vou começar de trás para frente, né, porque está me ocorrendo. Tem uma carta, né, de um cacique do povo norte-americano, né, do povo Satter, Certo. né, que num determinado trecho da carta ele diz o seguinte: o homem branco trocou o viver pelo sobreviver. Então, esse esquecimento, esse entorpecimento de outras realidades e da vida está muito ligado ao fato do ser humano ter dedicado um grande esforço da consciência dele durante milhares de anos para o sobreviver. Então, isso faz com que as outras dimensões da sua própria consciência foram minimizadas, foram colocadas em suspensão, como é que fala? Stand-by, né? Essa aí é uma questão, né? Ele troca o viver pelo sobreviver, né? E o ser humano, com toda a sua capacidade desenvolvida, que gera uma tecnologia capaz de chegar à Lua e capaz de nós comunicarmos aqui, ao mesmo tempo lá no Japão, poderem estar nos vendo, ao mesmo tempo que ele gera, com esse poder criador que ele tem, tudo isso, ele ainda está amarrado na crença de que ele tem que ficar lutando para sobreviver. Ele não faz da vida, de toda essa qualidade de poder que ele tem, que a sua consciência tem, uma facilitação para que o tempo dedicado ao sobreviver seja mínimo e o tempo dedicado à expansão da consciência seja maior, né? Ele não faz isso.
ele fica preso, ele fica amarrado em contingências que são ligadas a esse emaranhamento de crenças, que é muito densa e é nutrida pelas energias do medo, né, pelas energias da raiva, pelas energias da dualidade, que ele vê sempre que sempre, entre aspas, tem que haver um oponente, o mal, o bem, isso, aquilo outro. Ele está perdido nesse emaranhamento, né? É essa a questão, né? E a filosofia do bem viver vem justamente como uma maneira de ajudar, de buscar contribuir, oferecendo outro paradigma para que o ser humano atual possa espelhar, possa refletir, possa ressignificar seu estar no mundo, né? A filosofia do bem viver, ela também vem para contrapor uma ideia que se cravou no século XVI, que é a ideia de que os povos indígenas não desenvolveram filosofia nem cultura, que os povos indígenas são uns ignorantes, né, que não servem para o trabalho porque são preguiçosos e não servem para a cultura porque não tem cultura, que na verdade foi uma narrativa criada para dizimar, dominar, escravizar os povos locais. Então, bem viver vem para mostrar que entre 1.000 a 3.000 anos atrás, esses povos desenvolveram um sistema de vida que não estavam dependentes da sobrevivência. A sobrevivência era algo que era e é ainda acolhido em muitos povos como uma coisa que a natureza nos oferta gratuitamente. Vem da graça, né? Da Mãe Terra. A Mãe Terra cuida. Se a gente cuidar da Mãe Terra, ela cuida da nossa sobrevivência, né? Mas se a gente não cuidar da Mãe Terra, aí a coisa complica. Então, a questão da sobrevivência estava resolvido, está para essas culturas ancestrais. E aí desenvolveram, então, o sistema para conviver melhor consigo mesmo, com a sua comunidade e com as suas relações com os demais seres que fazem parte da vida. Que o ser humano tem esse problema também, porque ele acha que ele é o único ser que tem inteligência e uma pseudoconsciência nesse universo natureza. Ele despreza os demais seres, né? Os animais, as plantas, as montanhas, os demais seres conscientes, né? E o bem viver vem para oferecer princípios, fundamentos e elementos práticos para você ter uma vida digna, respeitosa com a grande vida, né? E a outra parte da pergunta é em relação a essas conexões mais espirituais. Se nas comunidades, se nos parentes, com os parentes, ou mesmo na sua própria jornada, você identifica os motivos porque, em sua grande maioria, nós não lembramos de experiências de vidas passadas ou de experiências no plano espiritual. Olha, aí nesse caso eu vou usar um aprendizado que eu tive alguns anos atrás com o Dalai Lama, quando perguntaram para ele como fazia para acessar vidas passadas. E ele disse: você quer saber sobre vidas passadas? É só olhar você no presente, né? O teu comportamento, né? Os teus gestos, a tua ação do mundo é resultado de todas as tuas vidas passadas, né? E isso, para mim, foi inspirador e elucidador, né? Na minha percepção e na tradição guarani também, a tradição indígena não é uma tradição que fica correndo atrás de vida passada
e também não fica correndo atrás de vida futura, né? É uma tradição, né, do presente, né? Porque nós entendemos, de certa maneira, algo muito próximo ao que esse lama disse. Nós entendemos o seguinte: toda a nossa ancestralidade, e quando eu digo a nossa ancestralidade, não estou dizendo somente de pais, avós, tataravós, mas também das nossas antigas individualidades ou personalidades, se é que essas sejam as palavras corretas, tudo isso não é passado, né? Inclusive as nossas ancestralidades anterior ao humano, né? Isso é uma outra coisa que a sociedade precisa olhar, que a ancestralidade não é só a dimensão humana, né? Mas nós fomos animais, né? Nós somos plantas, nós somos minerais, né? Todas essas ancestralidades estão aqui, né? Elas não fazem parte de um passado, né? Elas estão aqui. Agora, o que vai fazer a diferença é você estabelecer no seu cotidiano tempo para essa auto-investigação, né? Tempo para o autoconhecimento, tempo para si mesmo, né? Esse tempo interior, né? E aí você vai reconhecendo esses aspectos, né? Camadas, né? Uhum. Né? Enfim. Sabe que você me fez lembrar uma das vindas do Dalai Lama, uma das pessoas, eu não lembro o nome da pessoa, é brasileiro, estava aqui, e ele perguntou para o Dalai Lama, primeiro que eu vou fazer uma introdução aqui, primeiro que a gente sabia quando o Dalai Lama ia entrar na sala, antes dele entrar na sala. É impressionante como a energia dele contagiava o ambiente que ele passava. Ele está chegando, você sabia sem ver que ele estava chegando. E aí uma das pessoas brasileiras perguntou assim para ele, pegou o microfone, teve um momento de perguntas e respostas, e aí ele perguntou assim para o Dalai Lama, como é que se consegue manter essa energia, essa atmosfera de paz e de contentamento? E ele pensou, e depois ele respondeu em síntese, que eu me recordo, que ele medita de 4 a 5 horas por dia, para manter essa vibração, essa energia, essa paz e esse bom humor. Aí eu vou fazer uma conexão com o que você trouxe. Você falou sobre o tempo para a autoinvestigação e tempo para a prática. Nós vivemos num mundo com grandes exigências que dificilmente a gente conseguiria ficar, pelo menos no meu caso, Sim. ficar 4 a 5 horas meditando como o Dalai Lama. Tem outro caminho de conexão para a gente manter uma conexão assim de vibração, de bem viver e de paz, de conexão, que os povos originários possam nos inspirar e que seja viável também para as pessoas que Sim. convivem na selva de pedra? Sim. Não tem outro caminho. O caminho é você mesmo, né? É você dar tempo para você, né? Na tradição tolteca, o Dom Juan Matos, na conversa com o Castanheda, vai falar para o Castanheda: você tem que parar o mundo. Você tem que parar esse mundo externo, o mundo exterior. Se você não parar o mundo exterior, e não vem dizer que a gente não tem tempo, né? Tem que parar o mundo, quer dizer, esse é o primeiro passo. Independente de o que vem depois, o primeiro passo é você criar, desenvolver esse tempo para si mesmo, né? É um passo, assim, acho que independente de qualquer filosofia e tal, ou práticas que vêm depois. Esse é o primeiro. Você vê, assim, no nosso caso aqui, eu tenho dificuldade de meditar 1 hora por dia, né? Eu tenho dificuldade, mas nós já criamos ali um hábito, por exemplo, 1 vez por semana a gente faz uma meditação em grupo, no mínimo 1 vez por semana, normalmente é no dia de hoje, no início da semana, para começar a semana bem, né?
E no decorrer da semana, eu vou buscando espaços. Claro que, no meu caso, já preparei, né, lá atrás, procurei já preparar condições para ter esse tempo, mas a gente tem que fazer esse caminho, de Uhum. buscar condições para criar esse tempo, né. E vamos lá, a gente precisa, talvez, assim, para não para chegar no contentamento, na serenidade do Dalai Lama, mas para chegar numa serenidade básica, 10 minutos é um bom início, né, é um bom começo por dia. Não deve ser uma coisa tão fácil, né, tão difícil, aliás, né. Mas além disso, sem o contato com a natureza também fica mais difícil. "Ah, mas eu moro na Faria Lima, eu moro no Largo 13 de Maio", quem é de São Paulo, né, "eu Uhum. moro no centro, eu moro", né, como é que eu vou fazer esse contato com a natureza? Deve buscar, ir para o sítio, para o mato, para a montanha, para a praia, né, mas com o objetivo de conexão consigo mesmo e com essas forças da natureza, né, ou num parque, fazer uma trilha, uma caminhada. Isso aí envolve questões tanto da saúde física, mas envolve questão da conexão espiritual também, né, de estabelecer conexão espiritual. Uhum. Tem uma musculatura que tem que ser trabalhada para essa expansão de consciência, que passa por uma respiração saudável e que passa pelo silêncio, por estar consigo. Sem essas premissas, sem essas bases, a gente não avança muito. A gente fica buscando paliativo, né. Uhum. Eu fico imaginando a pessoa que está nos acompanhando, e um morador inclusive da Faria Lima, o Faria Limer, e perguntar assim: "Mas como assim, Cacá? Como é que eu vou manter minha paz? Como é que eu vou manter a minha certeza de abundância, quando as notícias que eu vejo no mundo só mostram caos, guerras, inflação?" Antigamente, quando tinha um jornal, agora tudo é internet, É, né? Parece que o jornal escorre, né, só desgraças, né? e é isso mesmo, é isso mesmo. Hoje, você tem muito mais potencializado, por conta da tecnologia, as más notícias, né. Nós temos aí 80, 90 guerras diárias acontecendo no mundo, chegam 2 ou 3 de uma maneira mais sistemática, você tem a os assassinatos, as narrativas distorcidas sobre futuro, sobre presente, você tem tudo isso está acontecendo agora, né, no mundo de fora. Os Guarani chamam isso de nhen-nhen-nhen, né, são os ruídos que não são só ruídos, porque eles fazem um efeito, mas se você não se oportunizar para se distanciar disso, para conectar com outras verdades e fatos e situações que também estão acontecendo, porque estão acontecendo outras coisas além disso, que se você parar numa praça, qualquer praça, mesmo dentro, e olhar um instante, você vai poder ver um uma cidade de formigas iniciando naquele momento uma flor, iniciando uma vida, um fruto iniciando um processo de desenvolvimento numa árvore de algum fruto. Tem coisas acontecendo, em nome da vida, muito mais do que coisa acontecendo em nome da destruição, porque se fosse o contrário, nós não estaríamos mais aqui, né. Mas tem muita coisa acontecendo em nome da vida e da beleza que passa desapercebido, porque nós não damos tempo para nós mesmos. Uhum. Bom, a gente já abordou aqui no programa diversas vezes um dos grandes males da humanidade, ou de grande propagação,
como depressão, vazio existencial, falta de sentido e falta de propósito. Na visão dos povos originários, cada ser que encarna aqui tem um propósito, nasce com um propósito, e se sim, como é que ele pode, então, descobrir esse dom e construir um caminho de bem viver com esse dom, né? Na sabedoria ancestral, o ser humano tem um propósito comum, todos nós, que é o que nos faz nascer aqui, é um desejo da nossa alma de fazer duas coisas: experienciar, vivenciar, né? Experienciar e vivenciar a vida no plano material e co-criar, né? É utilizar essa energia criadora, essa qualidade criadora que é da consciência, da nossa consciência, para novas possibilidades. Essas são, pelo menos, as duas coisas que é o propósito de todo ser encarnado. Aí, a partir daí, cada um, isso a tradição Guarani vai dizer, cada um tem um tom específico, um mistério sagrado, uma nota vibratória que cabe a si mesmo. Eu ia falar descobrir, mas é que ela já está presente, mas é conectar, talvez seja a precisão, né? Porque essa nota, essa qualidade específica dentro desses dois propósitos é uma variável de pessoa a pessoa, que é como se nós fôssemos assim uma grande teia, né? Onde cada um de nós forma um pontinho que vai ali contribuir com o todo, né? É assim que a sabedoria ancestral vê, né? Mas o que dificulta você conectar com esse tom específico? Coisas que nós já falamos aqui. Esse emaranhamento, o Ivirainherê, o sistema de crenças que te torna emaranhado e distanciado desse ponto essencial, né? E isso vai passar por camadas, né? Que, né? Enfim, que é preciso ser conhecida, né? A camada das nossas personalidades, a camada as camadas das nossas almas, né? Esse emaranhamento. E com certeza você vai ter alguém que vai falar sobre essas camadas da personalidade aqui, né, brevemente. Sim. Né? Esse é o grande desafio. Olhar para essas máscaras e para essas camadas internas para atingir esse ponto, esse tom, que também é um dom nosso. Né? Você percebe que você está exercendo esse dom? Você teve algum momento que foi um marco na sua vida? Nossa, isso agora é realmente indo no meu Dani, né? No meu propósito, no meu fluxo da vida? Olha, por incrível que pareça, essa percepção minha veio no meio dos grandes sofrimentos, né? Eu contei a história de quando eu fui atropelado, né, nesse momento de quando eu estava fazendo trabalho, de levar as pessoas para cima e para baixo. Eu vivia uma vida até aquele momento atarefada e totalmente voltada somente para o mundo exterior. E essa situação de dor, de sofrimento, fez eu parar o mundo, ou seja, alguém parou, algo parou, e me obrigou a refletir e a olhar
para várias, porque eu fiquei muito tempo para me recuperar, né, para a condição física, né. E esse tempo foi o tempo que foi vindo depois da dor, né, os insights, as percepções, eu fui escutando as coisas de uma maneira diferente, ao invés de escutar reagindo ao que estavam querendo me dizer, eu passei a escutar um pouco apreciando, o que estão querendo me dizer. Uhum. Fiquei curioso quando você estava comentando lá no início da nossa entrevista sobre esse novo livro que você está escrevendo, concluindo, né, que é esse romance histórico do Brasil. E o programa chama-se Consciência Próspera, desde 2010 que nós temos esse programa, né? Aquele anterior que a gente gravou na UPAM era um outro programa sobre espiritualidade natural. Existe uma... A minha pergunta aqui é, faço em forma de pergunta que acho que fica mais interessante para quem nos acompanha. Existe uma herança espiritual de escassez no Brasil devido ao histórico de colonização e de exploração? É uma dessas perguntas. E a outra pergunta é, se sim, como é que nós podemos curar e essa herança coletivamente, né? Antes da chegada dos invasores, os diversos povos que aqui viviam, e eram milhares de povos que aqui viviam, até tinham seus conflitos, né? Tinham seus conflitos, existiam guerras interétnicas, né? Mas justamente nessa fase, uma fase retroagindo aí a 1000 anos atrás, essas guerras fizeram com que grande parte desses povos buscassem acordos e soluções diferentes para continuar vivendo, né? E o modo de vida desses povos era um modo de vida que não era fundado na escassez, e ainda não é, aqueles que conseguem ver isoladamente. Porque esses acordos possibilitaram tecer relações assim de vida, de respeito por aquilo que é diferente, por aquilo que é diverso. Isso abriu uma chave muito grande em reconhecer a abundância na diversidade, né? E tem a ver com observar a natureza também. Quando você olha a natureza, onde há natureza próspera, você vai perceber que há uma diversidade de espécies, de espécimes, de seres, e um colabora com o outro mesmo sem querer, né? E isso forma a abundância da natureza, e os povos aprenderam com isso, né? Reproduzir essa relação, e a convivência passou a ser baseado nas leis de reciprocidade com a terra, com a natureza e com as comunidades. De cooperatividade, né? Daí que vem assim os mutirum, puxirum, mutirão, né? Ou seja, a abundância, a prosperidade, ela está intrínseca ao modo de vida onde você tem a natureza como orientadora e não como objeto. Esse é o principal ponto. Com a chegada dos invasores, a primeira coisa que se instala aqui é a escravização dos povos, que é isso que o meu romance aborda, né? A década de 30, 1530, foi a década em que, nos primeiros 30 anos dos invasores, o que interessava para os invasores era tirar da terra o que tinha aqui em abundância, pau-brasil.
Depois, eles ampliaram para uma outra política, que é a política de usufruir dessa terra aqui através de grandes monoculturas de cana-de-açúcar. E precisou de escravos, precisou de gente para trabalhar, mas na perspectiva deles só podia ser feito com mão de obra escrava. E os nossos parentes, os nossos ancestrais, não sabiam o que era isso. E fugiram disso. E foram chamados de preguiçosos porque fugiam da escravização. Com a escravização, com o tempo, ela foi se tornando uma coisa, entre aspas, natural da vida civilizada. Porque aí veio a escravização do povo africano. E com o passar do tempo, séculos depois, já não era a escravização, mas através de uma manipulação de informações, trouxeram para cá os italianos, os alemães, os povos ocidentais, com a promessa de oferecerem terras e fartura, mas esses povos vieram de guerras, de desolações, famílias vieram de situações de grande escassez na Europa. Então, essa soma, as escravizações indígenas, africanas e as narrativas manipuladoras que trouxeram as famílias, as comunidades europeias para cá, que depois se tornaram semi-escravizadas do sistema aqui, vigente na época, gerou esse emaranhado de crenças baseados na escassez aqui nesse continente, porque essa escassez já vem de lá. Então, por isso que a sociedade brasileira ela tem uma dificuldade de acolher uma realidade de abundância, porque ela está sendo sustentada a partir de uma colonização que é uma colonização que diz o seguinte: para haver riqueza, tem que haver pobreza. Para haver riqueza, tem que haver pessoas subjugadas. Né? Que é essa a história que se vive. Subjuga-se milhares de pessoas para poucos viverem numa suposta riqueza. Isso é uma distorção de uma realidade da natureza da vida. Você não vê a natureza escravizando seres, nem subjugando seres. Então, aí está a origem da escassez, da não prosperidade. E existe um bom caminho para curarmos essa herança coletiva? Existe, o caminho é olhar para isso. Olhar para isso é olhar para nós mesmos, né? A gente vai olhar na vida dos nossos antepassados como eles sofreram, né? Como eles foram ludibriados, enganados, ou escravizados, ou tiveram que subjugar para não ser subjugado. Tem que olhar para essas histórias, que são histórias coletivas e histórias individuais, para não mais ficar preso nelas, nem fiel a elas, né? Para reorganizar a vida a partir de uma outra lógica. Aí tem que saber para aprender outras lógicas, outros paradigmas. É esse o mecanismo que tem que ser feito. A gente quero pegar aqui uns livros também, acho que vou fazer um grande buraco aqui na biblioteca, porque os seus estão todos aqui, vai ficar aparecendo para vocês que estão acompanhando. Mas antes ainda, eu quero fazer um ponto de conexão, que você citou já umas 3 ou 4 vezes como a ideia do imaginário, que ficou como sendo os povos originários, como sendo preguiçosos. Uma das vezes que o Domênico De Masi esteve aqui, falava muito, e falou, e fala ainda, né, compartilhou bastante essa ideia do ócio criativo. E eu confesso que, para mim, eu sou uma pessoa que trabalha de domingo a domingo. Trabalho de domingo a domingo. E aí eu vou fazer uma pergunta aqui que pode ser que ajude muitas pessoas também que estão nos acompanhando, né?
E eu sei que nas traduções dos povos originários tem um negócio que é fazer nada. Então, o que significa, porque eu já tive na aldeias de diversos lugares do mundo, e o que significa essa prática de fazer nada e como que ela pode ser iniciada de uma maneira harmoniosa para quem é tipo um workaholic, É. né? Olha, fazer nada significa isso mesmo, fazer nada. Em que você ou caminhar sem fazer nada, sem ter, eu estou caminhando para que tem que fazer isso, fazer aquilo, ou estar sentado, né, significa fazer nada. Por que é complicado para um paulistano, né, ou para o que é que quando você para, isso aconteceu muito na pandemia, né? Quando você para, uma pessoa que está totalmente condicionada a fazer aquelas tarefas ligadas à sobrevivência, seja essa sobrevivência física ou uma sobrevivência emocional. Quando eu falo sobrevivência, não é só do alimento, mas a sobrevivência emocional, que é aquela dependência do círculo ou do outro, ou a sobrevivência mental, que é ficar enrodilhado no seu sistema a qual você é ligado, né? Quando você para, a primeira coisa que acontece é essa, talvez quase convulsão mesmo. Fala: "Espera aí, eu não sou nada sem isso". O que acontece é que você está tão identificado com as ações, e que ela realmente assume essa coisa de ser sua identidade, e não é. E aí, quando você tem que parar e se desidentificar, muitas vezes você não consegue, né. Por quê? Porque você vai ter que olhar para outras coisas, possivelmente até feridas, dores, possivelmente limitações, você vai ter que olhar para outras coisas. E é por isso que as pessoas não gostam de ficar sem fazer nada, né, porque você vai ter que olhar para aquilo que muitas vezes é o que tem que ser olhado, Uhum. né. Mas acontece que você vai também além disso. Você não fazendo nada, você vai para um lugar que é um lugar de restauração, que é um lugar, assim, de, eh liberar tensões mentais, liberar tensões emocionais e, e possivelmente chegar num lugar de ver a beleza das coisas. A vida, ela é sustentada também por beleza, e a beleza é restauradora. A beleza da simplicidade das coisas, né, enfim. E uma considerável parte de pessoas não conseguem fazer isso, né. E aí você vai chegar num terceiro ponto, que é justamente do criativo, do ócio, que é onde você pode ter insights, pode ter percepções, ideias, novas ideias. São etapas, Uhum. mas para chegar nessas etapas mais salutares, talvez o que doa é que antes tem essas etapas mais desafiadoras, né. Uhum. Maravilha! Falei que ia mostrar aqui os livros do Kaká, depois de tanta sabedoria compartilhada. Aqui, ó, Terra de Mil Povos. Que edição que tá esse Esse foi o daqui? segundo livro, né, de 97, se eu não me engano. Uhum. Que edição que tá o Tupã-Tenondé e a Terra de Mil Povos? Você se lembra? Não, acho que não. Tantas, né? Estão na segunda edição, mas é que a editora Peirópolis, Uhum. dependendo da editora, ela vai considerar a edição um certo número de exemplares. Entendi. Ela considera, a Peirópolis considera uma nova edição somente quando tem que mudar alguma coisa no livro. Então ela considera só as tiragens, né. Entendi. Aí nós temos também o que foi citado aqui, né, o Trovão e o Trovão e o Vento, que a Vento. gente fez aqui
uma série que vocês podem acompanhar, inclusive a gente gravou lá na antiga... Tem uma série, né, que aqui na nós TV gravamos Consciência aqui. Próxima, que era durante 6 meses, todos os dias, com vídeo com Cacau Herá, que a gente gravou aqui. Então, inspirado nesse livro aqui, O Trovão e o Vento, pela Polar Editora. Esse livro aqui, que eu vou mostrar agora lá na escola dos meus filhos, foi um dos livros do mês, acho que mês passado, que foi compartilhado com todos os alunos para leitura. Eu sei que tem outros livros que também estão lá na biblioteca da escola, e que... Quantos livros já infantis já tem? Olha, vai para o 10º livro, né? Porque esse ano nós temos o Jauari, que saiu agora, Que é esse daqui que eu estou aqui em mãos, da que é o coleção Jauari. Brasil de Todos Nós. Aqui. O Segredo do Pajé, que é da Raquel, Uhum. da minha companheira, que está dentro dessa coleção Brasil de Todos os Povos, que são livros justamente voltados para o público infanto-juvenil, para as escolas. Uhum. Esse daqui que eu tenho também, que falou sobre parar o mundo. A Águia e o Colibri é um livro escrito em parceria com o Roberto Crema, que é o reitor da Unipaz. Nesse livro, A Águia e o Colibri, o Roberto Crema se detém justamente na sabedoria xamânica dos toltecas, lá do México, né? Os 12 livros do Carlos Castanheda, que ele fala sobre a sabedoria, ele traz isso, e eu trago a sabedoria tupi-guarani. Foi uma experiência muito, muito rica esse nosso encontro. Muito bem, para vocês terem mais informações, buscarem todos os links de conexões que o Cacá, porque são dezenas de livros, né, publicados, de conexões, entra aqui, nesse Instagram, que é Cacá_Uerá. Cacá_Uerá, está passando aqui na tela, e você tem mais informações, aí provavelmente tem link lá para você adquirir as obras, saber as atividades. Ele está com as asas de colibri nos pés, viajando para tudo quanto é lugar, então está trazendo muitas informações. Pode ser que na sua cidade ele esteja aí muito em breve. Então entra aqui, se inscreva nesse Instagram, o Cacá_Uerá, e se informe sobre as atividades que desenvolve, os livros todos, procure, porque na Amazon você consegue, em outros lugares de livrarias pelo Brasil, você vai alcançar também essas publicações. Em breve, inclusive, vocês vão ter aqui a oportunidade de conhecer esse trabalho que foi citado, os emaranhados de diagrama essencial da companheira do Cacá, da Raquel. Então, fique atento também aqui, vocês que nos acompanham, que vai ter um episódio dedicado a essas conexões com o Cacá, junto com a Raquel, falando sobre essas relacionamentos, é um bom tema, né? Relacionamentos aqui para vocês terem. Aqui na descrição do vídeo tem os dados do Cacá, e também tem para você se inscrever no Clube Consciência, que é um grupo de WhatsApp, onde você recebe as informações. Só a gente, que somos os administradores, que mandamos as informações, novidades, tem sorteios de livros, quando que é publicado também os episódios que agora estão sendo gravados e não mais ao vivo, né? Você recebe tudo com antecedência, antecipação, para poder sintonizar aí com esses conteúdos todos da TV Consciência Próxima. Então, vai lá e se inscreva, se informa também sobre o grupo de estudos e práticas espirituais, peça informações sobre esse grupo, que acontece, inclusive, às segundas-feiras, que eu também adoro segunda-feira, para já começar a semana com conexão, assim, inspiradora para os próximos passos assim, da vida, e o grupo de estudos e práticas espirituais ocorre às segundas-feiras, né? E vou pedir para o Cacá primeiro agradecer mais uma vez, né? Agradecer a disponibilidade de estar aqui com a gente, e pedir para ele deixar uma mensagem de encerramento antes de subir aqui a nossa vinheta. Bom, a minha mensagem vai justamente na direção de que nós estamos num momento extremamente necessário de conectar com a natureza, não por uma questão ética, né, por uma questão de necessidade da nossa saúde individual e coletiva, e estarmos muito atentos, porque a natureza está se movimentando de uma maneira muito forte, preparando a Mãe Terra, que ela já está há bastante tempo, para um novo tempo, uma nova terra, e o ser humano tem que acompanhar isso, precisa acompanhar isso, precisa abrir mão das nossas limitações, das nossas ignorâncias, e reconectar com a vida no que ela tem
de mais profundo, de mais sagrado.